Salve, salve família, um grande abraço a todos vocês. Nessa quinta-feira, exatamente do dia 5 de fevereiro de 2026. Estamos no ar, mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno, um pouco aí afastado por uma questão aí de trabalho, mas sempre aí o que eu posso, tento fazer alguma coisa aqui para os inscritos, para os membros e para aquelas pessoas que realmente fortalecem aqui o nosso humilde canal falando de Vasco. Por mais que a situação não é de lá das melhores, da gente ficar falando sempre o tempo inteiro, porque pessoas incompetentes que estão lá dentro do Vasco desanimam muito o torcedor, mas a gente está aqui para a gente estar trocando uma ideia e principalmente falar com o torcedor, falar com os amigos inscritos ou as amigas inscritas aqui do canal. Dentro desse vídeo, nós iremos falar um pouquinho aí sobre a questão aí do Cuiabano. Cuiabano chegou hoje cedo no Rio de Janeiro para se apresentar. Vamos falar também sobre a questão aí da contratação do Spinelli, centroavante que vem do Independiente Del Valle. E vamos falar também sobre a pressão que o Vasco tem em relação a esse jogo contra a Chapecoense. Muito menos, por exemplo, ontem, o Mirassol com menos de 48 horas, viajando a mais de tantos quilômetros para jogar contra o Remo, o Mirassol tomando de 2-0 no primeiro tempo, conseguiu reverter e empatar o jogo. Para você ver que o Campeonato Brasileiro não pode dar mole. E se o Vasco não fizer a sua parte hoje contra a Chapecoense, irá ter problemas. Vamos falar sobre isso. A primeira coisa que eu peço a vocês é a contribuição. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa aqui o seu comentário, que ele é muito importante, ajuda bastante, principalmente para a gente conseguir ter mais pessoas, para a gente conseguir alcançar mais gente e simplesmente para a gente ganhar também, porque o relógio não trabalha de graça, muito menos eu. Então isso aqui é um trabalho, então ajude da sua forma. Se você não tem condições financeiras de se tornar um membro, de dar um superchat, pelo menos contribua compartilhando esse vídeo para amigos, familiares, colegas, grupos de WhatsApp e tudo mais. Porque pelo menos você está fazendo a sua parte. Para depois não reclamar quando um canal raiz, sumir do meio do mapa. Vamos lá, galera. Vamos falar sobre a questão aí das contratações do Vasco. O Vasco acertou aí, aparentemente, com o Nottingham Forest sobre a questão do lateral Cuiabano. Inclusive, na sua chegada, ele falou que estava jogando no Nottingham Forest sub-21. Então, ele estava tendo ritmo de jogo, estava treinando e tudo mais. Então, disse que só depende do técnico Fernando Diniz estar apto. 1 milhão de euros pelo empréstimo e uma opção fixa de compra de 10 milhões de euros. Esse é o valor do Cuiabano. Em torno de reais, dá aproximadamente acima de 62 milhões de reais. Cuiabano, para mim, vem como titular. O Piton não tem condições alguma mais de vestir a camisa do Vasco. Isso é bem nítido em todos os jogos que o Piton caiu muito de rendimento. E o Piton, ele mostra hoje no Vasco que era o Piton no Corinthians. O Piton era reserva de um lateral que estava em fim de carreira, que era o Fábio Santos. Para vocês terem noção de que realmente era o Piton no Corinthians. No Vasco viveu lampejos, que era dar assistências ao Verratti, mas como não existe mais aquele centroavante pivô, então o futebol dele, a jogada de ataque dele acabou. Ele não consegue chegar mais na linha de fundo. Então é um jogador inútil para o Vasco. O Vasco tem que pensar em vender o mais rápido possível esse jogador, porque quanto mais você vai deixando ele, você desvaloriza e aí depois você acaba não conseguindo um valor aproximadamente acima do que você queria. Então negocie o mais rápido possível e aí talvez com esse dinheiro do próprio Lucas Piton você já dá logo o time grego lá pela contratação do Cuiabano. O Spinelli é um centroavante, é um cara das mesmas características aproximadamente do Verratti, é um cara mais novo, é um cara também não é tão alto assim,
Ele é um atacante de mais mobilidade, é um cara que participa muito do jogo. Isso quem assistiu o Del Valle sabe o que eu tô falando. É um cara que nunca ficava muito fixo dentro do ataque. Ele sempre circulava fora da área para tentar as jogadas. Acredito eu que se ele conseguir se adaptar bem ao futebol brasileiro, rapidamente ele será titular. Porque para mim o Brenner é uma aposta absurda que eu nem teria contratado. E ao longo do tempo, vocês irão concordar comigo. Como eu falei do Robert Renan, que muita gente lá atrás me criticou, não a maioria dos inscritos, porque sabe que eu entendo de futebol. Mas sempre tem uns leigos aí que entram no canal e acham que eu não sei nada de futebol. Robert Renan tá aí, ó. Sempre disse que o Robert Renan era fraco. A prova tá aí. O tempo é o melhor remédio para tudo. O Saldível disse que era o Capasso chileno 3.0. Ah, chegou agora? Ok. O tempo irá dizer se realmente é um Capasso ou não. E o Brenner, para mim, é um jogador comum. O tempo irá dizer quem é o Brenner. Então, assim, se o Spinelli conseguir se adaptar bem, pelo que é o titular hoje, talvez ele será titular. Ou não, porque talvez naquela ligação do Fernando Diniz ele possa ter prometido ao Brenner que ele seria titular absoluto para ele poder sair da Udinese para vir para o Vasco. Então essa é a situação das contratações. Falando em campo bola agora, o Vasco precisa vencer esse jogo contra a Chapecoense. É inadmissível o Vasco não conseguir vencer mais Nova Iguaçu, o Vasco não conseguir vencer o Madureira. E o que eu mais percebo nas redes sociais, Twitter, Instagram, esses mongoloides aí que viram influenciadores digitais do Vasco falar um monte de groselha, falar que realmente a diretoria, o Pedrinho, tá fazendo um bom trabalho na pasta futebol. O cara realmente tá cheirado, ou realmente o cara tá realmente mongol, ou o cara não entende nada de futebol. Por quê? Como é que pode o Pedrinho estar fazendo uma boa leitura de futebol, está fazendo uma boa gestão de futebol, sabendo que ele é o principal motivador para que o Diniz esteja no comando técnico do Vasco? Como é que pode o Pedrinho estar fazendo um excelente trabalho, sabendo que hoje o campo reflete totalmente o contrário? E para quem não sabe, ou para quem esqueceu, o Pedrinho já verbalizava desde a época que trabalhava na Rede Globo que adorava o Diniz. Era uma paixão platônica, era como se fosse uma paixão de marido e mulher. Então jamais ele vai demitir o Diniz. E se você, torcedor, critica o Diniz, quer fora Diniz, você deveria criticar o Pedrinho, porque é o Pedrinho que está garantindo o Diniz no seu cargo. E não sobrar para o Diniz. O Diniz é um dos menos culpados, porque para mim o Diniz é um técnico mediano, que teve muita sorte na sua carreira de ter conseguido aquela Libertadores pelo Fluminense. Nada mais. Vamos tirar o título da Libertadores do Fluminense. O que o Diniz seria? Nada. Ele seria um técnico comum, um técnico mediano, que não consegue entender a filosofia do futebol, ele não consegue enxergar o próprio trabalho e admitir que está errado, ele é egocêntrico, ele é centralizador, ele acha que só ele está certo, ele nunca admite que está errado. Então, um cara desse não serve nem para você conviver. E a situação do Nuno Moreira contra o Mirassol ficou nítido no jogo contra o Madureira, aonde ele errava tudo que tentava. Por quê? Porque quando você não quer trabalhar no mesmo ambiente contra uma pessoa que te difamou, que te chincalhou, você não quer mais, você não tem. Aí vem as pessoas, boa parte delas, não são a maioria, que falam que isso é mimimi, que isso é mimimi.
Eu quero ver se tu tomasse um esporro daquele ali, se tu ia ter sangue frio para tu não revidar. Muita gente fala que aquilo ali foi a alma do torcedor. Eu duvido que cada um tivesse ali tomando um esporro do Diniz. Eu duvido que muita gente não revidaria. Duvido. Aposto uma grana violenta com quem for que não revidaria aquela aberração que foi o Diniz. Ok, o cara vai berrar. Vamos parar para analisar aqueles 10 minutinhos ou 5 minutinhos da bronca do Diniz com o Mirassol? Só foi bronca. E a parte tática? O que poderia melhorar no Vasco? Nada. Para, sabe, você ver que o Diniz, ele é um treinador apenas motivador e um treinador exigente. Mas parte tática na beira do campo, você vê que ele não coloca nada em prática. É aí que a gente vê a diferença de um treinador. Ele não coloca nada em prática de ajustar a equipe dentro do jogo, de fazer variações táticas dentro do jogo, de modificar as peças do tabuleiro dos jogadores em função de posição. Ele não faz isso. A única coisa que ele sabe fazer é gritar. É gritar para lacrar, porque ele sabe que a câmera está focada nele e ele simplesmente vai ganhar fama, que as pessoas vão idolatrar ele e muito mais. Ele só sabe fazer isso. Um técnico de futebol não é só gritar, não é só berrar. É mostrar naquela velha prancheta como que é ser um treinador de futebol. E depois daquela parada técnica contra o Mirassol, o Vasco piorou. Então não tem como bater palma para aquele esporro que ele deu para o Nuno Moreira. Aquele esporro foi inútil. Porque se o time tivesse virado o jogo ou tivesse segurado o Mirassol e empatar o jogo, ok. Mas o Vasco voltou pior, ainda tomou a virada do Mirassol. Então não tem muito o que dizer do trabalho do Diniz, do esporro do Diniz excelente, nada. Não surtiu nada de efeito e nem vai surtir. Porque eu tenho certeza absoluta que os jogadores não estão comprando mais a ideia do Fernando Diniz. Enquanto o Fernando Diniz estiver no Vasco, é sofrimento à vista para quem estiver no estádio e para quem estiver assistindo o jogo pela televisão. Então o Vasco tem que vencer a Chapecoense. É obrigatório vencer. Mas como hoje em dia São Januário não bota medo em ninguém, em nenhum dos adversários, porque se até o Juventude, que foi para a Série B, venceu o Vasco ano passado, eu não sei o que pode acontecer. Então, uma possível escalação aí do Vasco: Léo Jardim, Puma na lateral direita, o nosso Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes, e aí uma dúvida: Rojas ou Brenner? Uma dessas duas possibilidades será o atacante do Vasco. Vamos ver se com Coutinho vai melhorar muita coisa, porque o que a gente viu contra o Madureira foi realmente um filme de terror. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo dia para todos vocês. Não deixe de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixe o seu comentário que eu quero ouvir a sua opinião sobre tudo que falou. Independente se você concorda comigo ou não, deixe o seu comentário. Ela é muito importante. Compartilhe em grupos de WhatsApp, divulgue muito mais, de hype o nosso vídeo. Tem uma opção aqui do lado dos comentários, desliza para o lado, hypar o vídeo, sem custos, 0,800. Ajuda bastante ao canal, ao vídeo ser mais recomendado para mais e mais pessoas. Grande abraço, saudações vascaínas, tamo junto.